Graça e paz, meus irmãos. Muita alegria. Eu tenho mais uma vez a oportunidade de estar falando da palavra de Deus, do seu grande amor, da sua grande misericórdia para com cada um de vocês. Peço que abram suas Bíblias na carta aos Efésios, nas epístolas aos Efésios, capítulo número 2, e versículos do 1 ao 5. Efésios 2, do 1 ao 5. Epístola aos Efésios. Tem como subtítulo do pecado para a salvação pela graça. Todos encontraram? Leemos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo justo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, que afirmação maravilhosa! Temos a certeza de que somos salvos pela graça de Deus, pelo ato salvador de Jesus Cristo na cruz. E é justamente a respeito disso que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite. E a mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite se trata de uma pergunta: eu posso escolher a Deus? Ou, aprimorando mais a pergunta, por mim mesmo, eu posso escolher a Deus? Nós responderemos essa pergunta no decorrer da mensagem dessa noite. E respondendo também outra pergunta: qual a diferença entre a teologia reformada, que é a que nós seguimos, e o arminianismo, ou melhor dizendo, o semi-pelagianismo? Talvez você não esteja você não tenha o costume de ouvir essas expressões, semi-pelagianismo, arminianismo ou calvinismo. Mas nós cremos, a doutrina reformada, a teologia reformada ou a calvinista que nós temos hoje, acredita que nós somos salvos pela fé e pela fé em Jesus somente. Mas não é mérito nosso. A fé, como a Bíblia nos diz, é um dom de Deus. E é isso que a teologia reformada nos ensina, que nós somos pela graça, somos salvos pela graça, e isso é um dom de Deus. Graça, como o próprio nome diz, é favor imerecido, não provém de nós. Mas nos primeiros séculos, no período em que a igreja estava se desenvolvendo, houve um certo grupo que não acreditava nessa verdade puramente bíblica, e diziam que o homem não nasceu completamente pecador, que o homem não nasceu completamente morto nos seus delitos e pecados. E essas pessoas acreditavam que o ser humano ao nascer, ainda carregava a capacidade de escolher. E o homem que colocou mais detalhadamente essa doutrina foi Pelágio. Pelágio foi um monge que acreditava e afirmava com certeza que o homem não nascia pecador. Ele não cria na existência do pecado natural, daquele pecado que já vem da descendência de Adão. Já que ele não tinha esse pecado natural, ele nascia como uma tábula rasa, como uma folha em branco, e no envolvimento com as outras pessoas é que essa pessoa poderia se tornar pecador. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E mais à frente, no decorrer dos anos, essa falsa doutrina, essa falsa teologia, esse falso ensino sobre o que é salvação, sobre quem é Deus, foi se desenvolvendo. Pelágio foi condenado como herege, mas mais à frente surgiu um homem que eu creio que seja um cristão autêntico, um homem
que foi um homem piedoso, mas ele pegou algumas características do pelagianismo e desenvolveu na sua doutrina, que foi um homem chamado Armínio. Embora nós possamos ver alguns erros na teologia de Armínio, não podemos dizer que todo arminiano ele é um herege ou que é afastado de Deus. Eles estão realmente sim em um erro teológico, mas eles creem que o ser humano é salvo pela graça. Só que eles acreditam também que há alguma participação deles nessa graça. Só dando esse pequeno resumo para nós entendermos do assunto que nós estamos falando nessa noite. Acredito que a maior discussão nessa área seja o entendimento sobre a liberdade do homem. O principal problema que as pessoas têm com a soberania de Deus, com a eleição divina, é quando elas dizem imediatamente: nós cremos no livre-arbítrio. Eu acho que todo mundo, a grande maioria das pessoas hoje no Brasil e no mundo, acreditam nesse tão famoso livre-arbítrio, que o homem tem a total capacidade de agir sem interferência. E eu fui no dicionário e pesquisei o significado da palavra livre-arbítrio. E assim diz: é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinada. Ou seja, eu ajo, mas eu ajo sem interferência nenhuma, baseada apenas na minha própria vontade. E eu creio que esse seja o grande erro do livre-arbítrio. Porque o ser humano, ao tomar qualquer decisão, essa decisão nunca é dele. Essa decisão nunca parte dele para ele. Sempre, qualquer decisão que nós tomamos é motivada, é vinda de outra coisa. Se, por exemplo, eu faço alguma coisa com o irmão Claudiano, geralmente é porque alguma coisa que ele fez me motivou a tomar aquela atitude. Então, o ser humano não é completamente livre, não tem total livre-arbítrio, porque tudo que ele faz é baseado em outra coisa. Tudo que ele faz tem alguma motivação. E eu não conheço nenhum calvinista ou agostiniano, porque o calvinismo não surgiu diretamente de Calvino. A doutrina reformada surgiu muito mais atrás, começando por Paulo. Ao lermos a carta aos Romanos, aos Coríntios, nós vemos Paulo claramente explicando na Bíblia que a salvação não vem por mérito humano, não vem por nossos próprios atos, não vem por aquilo que nós podemos fazer ou que podemos escolher. A salvação vem única e exclusivamente por parte de Deus. Mas nós não negamos que o ser humano é um ser que toma decisões, é um ser que age de alguma forma e tem vontade própria, porque a Bíblia nos afirma isso também. Mas isso é o que nós chamamos de livre agência. É diferente você agir sem interferência nenhuma, mas você tomar suas decisões tendo alguma interferência, baseado em algo. Então é isso que o ser humano tem: livre agência. Ele é um ser que tem conhecimento. Deus não nos deu, não nos fez robôs. Robô não sente. Robô não toma decisões por conta própria. Robô não se mexe sem que tenha algum controle. Nós não somos robôs. Nós somos seres que tomamos as nossas decisões, que agimos conforme alguns momentos sob a nossa vontade. É claro que a gente age contra a nossa vontade em alguns momentos, mas nós pensamos e ao pensar nós tomamos decisões. Isso é o que nós chamamos de livre agência. E por que livre agência e não livre arbítrio? Porque livre agência você age, mas você age com motivação. E toda a nossa motivação, como nós vemos na Bíblia, após a queda do homem, é pecaminosa. No texto que nós lemos, nos diz: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando nós nascemos, meus irmãos, fisicamente, nós já nascemos mortos espiritualmente. Nós já nascemos pecadores.
Não pense que uma criança, por mais novinha que seja, não tem pecado. Ela tem pecado. Ela pode não estar consciente do seu pecado, mas ela tem pecado. Porque ela carrega dentro de si o pecado de Adão, o pecado trazido desde o Éden. Davi nos diz que iniquidade me gerou minha mãe. Davi reconheceu que ele tinha pecado desde a sua geração, desde o seu nascimento. Então, todas as ações que nós tomamos hoje, se não tiver interferência divina, são contra a vontade de Deus. O ser humano, ele tem uma tendência enorme a contrariar a grandeza de Deus, a autoridade de Deus. Digamos que Deus olhe para o mar e diga: mar se abra, e o mar se abre. Agora imagine a ira de Deus, olhando essa perspectiva. Digamos que Deus olha para o céu e diz: céu seja coberto por nuvens, e o céu é coberto por nuvens. Agora olhe para o ser humano. Deus diz: me siga. E nós, pela nossa vontade, não é Deus que está nos obrigando, nos afastando dele. Pela nossa própria vontade, nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos: não, eu não vou seguir a Deus. É esse o olhar de muitas pessoas hoje. É esse o olhar da nossa sociedade. É esse o olhar de toda a raça humana. Porque toda a raça humana já nasce distanciada de Deus. E como ela já nasce distanciada de Deus, é necessário que Deus faça alguma coisa ao nosso respeito. Porque se for pela nossa vontade, se lembra da perguntinha? Podemos escolher a Deus? Se for pela nossa vontade, não podemos escolher a Deus. A nossa vontade é satisfazer os nossos desejos. A nossa vontade é querer suprir as nossas carnalidades, os nossos desejos pecaminosos. É isso que a nossa carne deseja. E é isso que nos diferencia, que diferencia o povo de Deus das demais pessoas, que diferencia os filhos de Deus das suas criaturas. Porque animais também são criaturas de Deus. Apesar deles não terem pecado, a Bíblia não falar a respeito de salvação de animais ou algo do tipo, mas nós sabemos que animais também tomam decisões. Mas as decisões que os animais tomam são baseadas nos seus instintos, nas suas vontades. E Deus nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos lutar contra esses instintos, contra essas vontades que veio da nossa carne, que são resultado do pecado que há em nós. Olhe só, meus irmãos, a grandiosidade que o pecado tomou se alastrou pelo mundo, pois até os animais foram corrompidos pelos nossos pecados. E Deus, ao olhar para a criação, disse: maldita seja a terra por sua causa. A terra hoje, não pensem vocês que está ao nosso favor. A criação hoje, não pensem vocês que ela nos ama. Não pensem vocês que as bênçãos que nós temos hoje é dada pela criação de forma alegrável, de forma feliz. Não. O restante da criação, a terra, é nossa inimiga. Ela tem raiva de nós, porque por nossa causa ela foi amaldiçoada. Por causa da nossa pecaminosidade, toda a humanidade foi afetada. E nós podemos ver isso no nosso dia a dia. Nós vemos animais que naturalmente era para cuidar uns dos outros. Nós vemos animais fazendo coisas terríveis. Eu vi no documentário do Discovery Channel, mostra que golfinhos e também pinguins, eles estupram as suas próprias crianças, suas próprias crias. Aí você vê o nível que a pecaminosidade tomou em toda a natureza, e isso é resultado do pecado. Então, se isso atingiu até o reino animal, toda a terra, imagine como está e no povo de hoje, nos seres humanos hoje.
E nós vemos o cumprimento de muitas profecias bíblicas falando sobre o que está acontecendo nos nossos dias. Pais matando filhos, filhos matando pais. Aquela impureza dentro do sair, sendo colocada para fora, sendo vomitada para fora do coração humano. É uma coisa terrível, meus irmãos. Então, pela nossa vontade, nós só podemos dar mal, porque nós, naturalmente, antes de conhecer a Cristo, éramos maus. E você pode perguntar também: então por que é que nós vemos algumas pessoas fazendo boas ações hoje? Por que vemos algumas pessoas tendo instituições de caridade, instituições religiosas tão boas nos dias de hoje? Isso é o respingar da graça de Deus sobre a humanidade. Se não fosse esse respingar da graça de Deus sobre a humanidade, nós teríamos com certeza já destruído o mundo que nós vivemos. Imagine o período das guerras, em que houve um momento chamado Guerra Fria, que se fosse utilizado todo o armamento bélico, o mundo hoje, talvez nós não tivéssemos paus e pedras como armas. Talvez nem existíssemos. Mas se existimos hoje, é porque Deus derramou da sua graça sobre essa nação, sobre esse povo, que é o povo de Deus. E em nós, não em nós como igreja presbiteriana, não em nós como igreja batista, igreja metodista, igreja Assembleia de Deus, igreja de Cristo, não pela instituição, mas nós, o povo de Deus, em todo o mundo, a igreja universal de Cristo, em nós a terra é abençoada. Assim como em Adão a terra foi amaldiçoada, em Cristo, pelo seu povo, todas as nações são abençoadas. Então não tem como nós chegarmos até a Deus sem que antes Ele venha até nós. Ainda que fisicamente estejamos vivos, estamos andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, satisfazendo as concupiscências da carne. Efésios 2:2. E quando diz aqui estamos, quando eu digo aqui estamos, não significa que nós atualmente estamos fazendo isso. Hoje nós estamos na contramão da vida, mas aqui está se referindo às pessoas que ainda não reconhecem Jesus como seu Salvador. Nós somos tratados como pessoas ignorantes, nós somos tratados como pessoas que não têm uma visão mais ampla da sociedade, porque não concordamos com a maioria das coisas que são contrárias à palavra de Deus. E por isso nós somos tratados como retrógrados, somos tratados como pessoas burras por maior parte da sociedade. Mas eles não percebem que estão andando segundo o curso. E esse curso não é diretamente deles, vem do príncipe da potestade do ar, e justamente ele causa, que é o diabo. Ele causa essa enganosa satisfação no coração do homem. Agostinho disse que há no homem um vazio do tamanho de Deus, e esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E esses homens tentam, através da satisfação dos seus desejos, preencher esse vazio, mas nunca vão conseguir, porque só Cristo é aquele capaz de preencher um eterno vazio que há dentro de nós, pois como Deus é eterno, só a sua eternidade pode preencher o nosso vazio. E o que a Bíblia nos diz, de modo que ela deixa muito claro que estamos envolvidos ativamente em fazer escolhas, pelas quais somos responsáveis, e nos expõe ao julgamento de Deus ao mesmo tempo. A Bíblia nos ensina que estamos escravizados pela nossa natureza carnal, e não temos aquilo que Agostinho chama de liberdade real. Nós muitas vezes temos a falsa impressão que somos livres. Isso porque eu posso ir na rua agora, em praça pública, e derramar um balde de água no meio da praça, sem nem sentido algum, mas eu posso fazer isso. Mas nós não temos a liberdade real, aquela liberdade de tomarmos decisões sem termos
sem ter uma segunda intenção, sem ter interferência de nada. Por exemplo, Deus é o único ser hoje que tem esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio de tomar decisões sem que ninguém nem nada venha interferir. Deus criou o mundo e criou o mundo pela sua própria vontade, porque Ele quis e sem nenhuma outra motivação a não ser Ele mesmo. Hoje, Deus é o único ser que tem a liberdade real. E qualquer coisa fora de Deus é submetida por Deus. E nós hoje, Lutero, ele usou uma expressão um pouco forte, mas serve para nós tratarmos a respeito do assunto. O ser humano é como um burro. Ou ele é montado por Deus, ou é montado pelo diabo. Então o ser humano hoje, se ele age conforme a vontade de Deus, ele é controlado por Deus. Mas automaticamente, se ele age pela sua própria vontade, ele age pela vontade do diabo. Porque é a vontade de Satanás que nós vivamos independentes de Deus, contra a vontade de Deus, distantes de Deus. Então você não vive por você. Você não toma decisões apenas pela sua vontade. Se as suas decisões são motivadas por Deus, parabéns. Você está tomando as melhores decisões. Mas se as atitudes que você tem, se as decisões que você tem como motivação a satisfação dos seus desejos, a satisfação da sua pecaminosidade, então as suas motivações são as mesmas motivações de Satanás. Que possamos ter cuidado ao lidarmos com isso. Não somos livres por nós mesmos, não somos livres por pelas nossas próprias inclinações pecaminosas, de nosso apetite pecaminoso. Não somos livres de nossos desejos carnais, somos escravos dos nossos impulsos. Isso é o que a Bíblia nos ensina o tempo todo. Nós somos dependentes de Deus para podermos vivermos uma vida santa. Se não fosse Deus nos dando a sua palavra, nos orientando, nós nunca conseguiríamos viver de uma forma agradável a Ele, de uma forma santa. Porque nós somos pecadores. E só em Deus temos, em Cristo Jesus, temos a capacidade de sermos santificados, de lutarmos contra o nosso pecado, de lutarmos contra as nossas inclinações. A doutrina humanista do livre-arbítrio, ou seja, a doutrina pagã do livre-arbítrio, que diz que o homem é livre, não apenas das influências, mas que o homem é livre no sentido de que a sua vontade é indiferente. Ela não tem qualquer predisposição ou inclinação ou tendência ao pecado. Porque pegam o humanismo e negam a soberania de Deus. Você dizer que você age por conta própria, você dizer que você tem livre-arbítrio, automaticamente você está dizendo que Deus não é soberano. Porque se você age, toma decisões sem nenhuma interferência, então você está tendo o mesmo caráter de Deus de ser soberano. Olha, se você pode negar a Deus, se você pode rejeitar a Deus, sendo que Deus o chamou irresistivelmente, se o Espírito Santo chega no seu coração, mostra o seu pecado, mostra a justiça de Deus e mostra o juízo que cairá sobre você, se você não se render a Cristo e você ainda assim o rejeita, você é o soberano, você é o Deus da história. Mas a Bíblia nos diz que Deus é quem quebranta o nosso coração, que o Espírito Santo é quem entra dentro de nós, quebra, divide entre juntas e medulas e mostra o nosso caráter pecaminoso para nós, nos revela quem nós somos. O pior conselho que um amigo seu pode lhe dar é: siga seu coração. Meus irmãos, o nosso coração é uma fonte de pecado tão grande que, se não fosse Deus
para purificar através do Espírito Santo o nosso coração, nós já teríamos com certeza padecido. Então, a Bíblia nos ensina que nós somos criaturas caídas, filhos da ira. O texto que nós lemos, Efésios 2 e 3, nos diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós somos filhos da ira. Que ainda escolhem e tomam decisões, mas tomamos no contexto de nossa prisão no pecado. Digamos que é como se nós estivéssemos em um local fechado. Vocês já entraram dentro de um ônibus? Vocês conseguem andar dentro do ônibus. Vocês conseguem se sentar, se levantar, mas o ônibus está em movimento e você não consegue andar fora do ônibus enquanto o ônibus está em movimento. Você está entendendo? Você consegue tomar decisões aqui, mas as suas decisões estão dentro do grande ônibus do controle de Deus. Você pode estar se movendo hoje aqui, mas a sua movimentação hoje, saindo da sua casa até esse tempo, foi sobre o controle do Deus Todo-Poderoso. Agradeçam a Ele, porque isso é uma dádiva. Agostinho também, certa vez, eu não vou dizer com todo o detalhe da palavra, mas ele disse: Senhor, se o Senhor me prender, eu serei verdadeiramente livre. Olha só, que declaração. Se nós formos amarrados pela graça transformadora de Cristo, é que nós somos plenamente livres. E Cristo, quando tratou com Paulo, ele disse: duro é recalcitrar contra os aguilhões, duro é lutar contra as correntes que prendem o nosso coração, e correntes essas que são maravilhosas, corrente essa que é a graça de Deus. Então duro nos é lutar contra a soberania de Deus, duro nos é querermos ser donos do nosso próprio nariz, que sejamos mais submissos ao controle de Deus. E eu quero ler o texto que se encontra em João capítulo número 8, versículos 36, que nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que declaração. Não é se pois eu escolher ser liberto, não é se pois eu quebrar as minhas correntes, não é se pois eu arrebentar o portão do meu pecado e atravessar por minha própria vontade para fora da prisão. Não. Se pois o Filho vos libertar. Se não fosse o Filho nos libertar, nós ainda estaríamos presos. Se não fosse o Filho nos dar a vida, nós ainda estaríamos mortos. Se não fosse Deus agir em nós, nós nunca agiríamos em resposta. Então, a resposta à pergunta que foi feita nessa noite: eu posso escolher Deus? Não. Não somos capazes de por nós mesmos alcançarmos a salvação. É apenas pela mão poderosa do próprio Deus que nós somos verdadeiramente livres desse mal terrível que é o nosso pecado. Vendo essa situação, podemos nos perguntar: e agora? O que eu faço? Já que eu nunca serei capaz de escolher a Deus. Ou talvez a pergunta seja: como é que Deus me escolheu? Como eu posso saber que Deus me escolheu? Eu posso afirmar para você que a Bíblia é clara quando afirma que o maior sinal de que Deus te escolheu é quando, ao ouvir a sua palavra, é gerado no seu coração arrependimento pelos seus pecados. Quando você passa a se enxergar como nada diante de Deus e Deus passa a ser tudo para você, esse é um sinal de que você foi regenerado por Deus. Isso não é remorso. Remorso é quando você escuta a palavra, você tem um certo entristecimento, às vezes chora, volta para casa e continua a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Isso não mostra que Deus te escolheu. Mas quando ao ouvir a palavra de Deus, o seu coração se entristece,
o seu coração de pedra é quebrantado e você passa a viver de uma forma diferente, essa sim é uma identificação de que você foi elegido por Deus. Clame a Deus para que você possa ver se verdadeiramente isso que tem no seu coração não é remorso e sim arrependimento. E para que nós possamos viver de uma forma santa e justa diante do nosso Senhor. E isso comprova que o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Se nessa noite essa palavra tocou no seu coração e se você está arrependido de seus pecados, é uma forte indicação de que Deus tenha te escolhido. Hoje que faço um convite, não convite para ser crente, porque eu creio que todos que estão aqui já são convertidos a Cristo, mas um convite a clamar a Deus, a mostrar arrependimento verdadeiro diante de Deus. Eu convido a você a durante essa semana você orar a Deus falando: Senhor, se eu sou verdadeiramente salvo, me mostra, me ensina a mudar as minhas velhas atitudes. Me ajude a lutar contra o meu velho homem, a lutar contra os meus pecados, a me distanciar da minha vida pecaminosa, da vida que eu vivi anteriormente. Me ajuda a lutar contra os meus desejos carnais. E eu tenho certeza que Deus não vai te desamparar nessa luta. Deus não vai te abandonar. Porque aquelas ovelhas que Deus a chama pelo nome, Ele cuida, Ele não desampara. E eu quero terminar com esses dois versículos, essas duas afirmações. A primeira se encontra em Provérbios 28:13, que nos diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Enquanto nós estivermos com o nosso pecado em nosso coração trancadinho, aquele nosso pecado particular, nós com certeza mostramos isso no nosso cotidiano. Mas se nós confessarmos esses pecados diante de Deus, e se for algo mais grave também diante dos homens, de uma pessoa que você considera, se você confessar, aquela dor que há dentro do seu coração vai sair. Agora não é apenas confessar, é deixar. Cristo não nos chama apenas a nos arrependermos, mas nos chama também a mudarmos de vida. Em Hebreus capítulo número 3, versículo 7 a 8 nos diz: assim pois, como nos diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação do deserto. Não endureça o seu coração para essa palavra, meus irmãos, porque isso é uma forte indicação de que você está vivendo de si para si. Uma verdadeira transformação diante de Deus amolece o nosso coração e nos faz ouvir a repreensão com amor, com aceitação. Então nessa noite, que Deus esteja te ajudando, que Deus esteja fazendo com que você seja transformado por essa palavra e que no decorrer da semana você venha pôr essa palavra em prática. Que Deus os abençoe e que o Senhor esteja com cada um.